Muitos intelectuais da filosofia, da literatura e até da ciência defenderam ideias absurdas e até crimes. Como é que alguém tão inteligente pode cair num erro tão óbvio? E mais, o que que isso diz sobre nós? Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. Exemplos não faltam. Eu posso dar o exemplo dramático, por exemplo, do Martin Heidegger, que, em certo período da sua vida, endossou o nazismo. Posso citar o exemplo do poeta Ezra Pound, que endossava o fascismo. Eu posso dar o exemplo brasileiro do escritor Rubem Fonseca, da escritora Raquel de Queiroz, que apoiaram a ditadura militar. Exemplos não faltam. Só que essa questão atravessa os séculos. Não é um problema de época. É parte da condição humana. É isso que eu quero discutir aqui hoje com vocês nesta aula aberta. Fica comigo? Então vamos lá. A pergunta central da nossa reflexão, portanto, hoje será: a inteligência é suficiente para nos proteger do auto-engano? A erudição, o repertório, a vastidão de conhecimento são suficientes para nos proteger do auto-engano? Será? Eu quero introduzir a ideia de que o intelecto pode ser, ainda quando altamente desenvolvido, seduzido por narrativas emocionais, promessas de ordem e outros fatores. Vamos aprofundar essa ideia. Então, num primeiro bloco aqui de raciocínio com vocês, eu quero falar sobre o fascínio pela coerência. O conceito que eu quero abordar é simples. Sistemas ideológicos oferecem respostas simples e ordenadas. Por exemplo, inimigos comuns claros sobre o que combater: os comunistas, as elites, o sistema. Inimigos comuns geram medo. Medo gera agregação social. Quando você adota um sistema ideológico que diz exatamente quem é o culpado por você estar passando pela situação pela qual você está, ou na qual você está, parece que as coisas ficam claras, elas ganham ordem. Fica muito evidente que você sabe exatamente o que fazer. Não está mais perdido. Você tem contra quem lutar. Você sabe com quem se aliar. Você sabe que armas comprar. Você sabe como se esconder. Sistemas ideológicos trazem coerência para a sua vida, trazem ordem para a sua vida, quando colocam um inimigo comum. Por exemplo, tem um apelo que essas grandes narrativas, né, possuem para dar sentido total ao seu lugar na natureza. Você sabe exatamente qual é o seu lugar, qual que é o seu papel, contra quem você tem que lutar e quem você deve proteger. Aliás, veja só, muitas vezes, quando você tem um inimigo comum, você precisa se organizar para combatê-lo. E você tem, ao mesmo tempo, a noção de que você precisa proteger quem está ameaçado. E, portanto, você ganha automaticamente relevância. Porque você agora não é qualquer um. Você é o protetor da sua família, da sua pátria, do seu grupo, contra esse inimigo. Você ganha relevância. Quando você adota uma ideologia dessa, que dá ordem no mundo, você volta a ser relevante. Isso aconteceu muito nos anos que se seguiram agora, com o fenômeno, por exemplo, do bolsonarismo. Porque muitos velhinhos aderiram ao bolsonarismo, afora a parte em que eles têm razão, né? A corrupção, enfim, tudo isso que a gente sabe que aconteceu. Porque eles, do nada, ganharam relevância. Aqueles velhinhos que eram vistos pela família como alienados, como não sendo antenados nas discussões políticas, ganharam relevância. Eles passaram a, de uma hora para outra, participar de um movimento para lutar contra algo
real, pelo menos na visão deles, entende? Não importava se eles sabiam sobre política, não importava se eles acompanhavam o noticiário, não importava nada disso. O que importava é que eles faziam parte de um movimento contra um inimigo comum. Eles ganham relevância como alguém que vai agora salvar as pessoas. Percebe? E você acha que isso só acomete velhinhos? Claro que não. Isso acomete qualquer pessoa. E não só do espectro ideológico à direita. Isso também acomete pessoas no espectro ideológico à esquerda. Intelectuais podem confundir essa coerência que esses grandes sistemas fornecem com a verdade. É a diferença que se faz hoje nas pesquisas sobre comportamento humano e pensamento humano entre racionalidade e racionalização. Racionalizar alguma coisa é contar uma história tal que o que está diante de você faz completo sentido. Como assim, Vitor? Como é que eu posso contar uma história de algo que faz sentido e ainda assim não ser verdadeiro? É o que mais acontece. É só pensar num livro de ficção, né? A Ilíada faz todo sentido. A Odisseia faz todo sentido. A Divina Comédia faz todo sentido. Isso não diz que elas sejam verdadeiras, no sentido de o que a Ilíada relata de fato aconteceu como está lá, o que a Odisseia relata de fato aconteceu como está lá, o que a Divina Comédia relata de fato aconteceu como está lá. Elas em si mesmas fazem sentido interno, elas têm uma lógica interna, mas elas não correspondem à realidade. Toda vez que você conta uma história para explicar o que está diante de você que faz sentido interno, isso é racionalizar. Não é necessariamente ser racional. Porque ser racional envolveria também analisar se essa história corresponde ou não à realidade. Percebe? Então, a racionalização captura muito mais quem nós somos, enquanto seres humanos. Esse fascínio que nós temos pela coerência, pela racionalização, explica por que mesmo intelectuais, que são muito eruditos, adotam sistemas furados, defendem ideologias furadas, defendem crenças falsas. Porque essa ordem que o mundo adquire depois que você entra numa ideologia dessa é muito mais compensadora do que a verdade, no final das contas. Esse é o motivo, o fascínio pela coerência que a natureza humana parece ter. Parece ter. No segundo bloco de reflexão, eu queria propor para vocês uma espécie de, o que eu vou chamar aqui de tentação de ser parte de algo maior. O que eu quero dizer com isso? Numa obra chamada Ética a Nicômaco, o Aristóteles, lá na Antiguidade, 5 séculos antes de Cristo, mapeia o que ele chama aqueles candidatos à vida plena. Ele está analisando o que significa a vida plena, a vida feliz, a vida eudaimônica. Ele coloca, olha, costumam aparecer como candidatos à vida plena 3 coisas: honra, dinheiro e prazer. Honra é quando você persegue o reconhecimento das outras pessoas. Dinheiro é quando você persegue a capacidade material de adquirir as coisas. E prazer é quando você busca satisfação do seu corpo, das suas sensações. Honra, dinheiro e prazer são quase sempre apresentados como candidatos à vida plena. Qual que é a vida que vale a pena? Cara, é a vida prazerosa. Qual é a vida que vale a pena? Cara, é a vida em que você tem posses e não falta nada para você. Qual é a vida plena? É a vida em que você é reconhecido por quem você é e pelo que você faz. Honra, dinheiro e prazer. Qual dos 3 você chuta que mais captura um intelectual? Claro, intelectuais querem sentir prazer, querem ter dinheiro e querem ter honra, mas qual dos 3 é o que está acima? Pela minha experiência, eu diria que intelectuais preferem, se tiver que hierarquizar, a honra. Intelectuais gostam de ser reconhecidos pelos outros. E vá lá. O intelectual passa a vida estudando. Graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, aprende 5 línguas, escreve não sei quantos livros, publica não sei quantos artigos, vai a não sei quantos seminários, para no final da vida, ou no meio da vida, ser reconhecido por 5, 6, no máximo 12 pessoas que pertencem ao campo em que ele se especializou. O que esse cara mais quer é ser reconhecido para fora
dessa meia dúzia de pessoas para essas 12 pessoas. Entende? Ele quer honra. Ele quer honra. Isso vai se transformando em vaidade intelectual. Ele vai sendo reconhecido, ele vai se envaidecendo, ele vai se achando mais do que ele é. Esse desejo de relevância social acaba por distorcer o seu próprio julgamento. E o que vai acontecendo na prática é que eles se alinham a regimes maiores na tentativa de influenciar esses regimes por dentro. E, claro, serem reconhecidos por isso. E, claro, fracassam. Porque eles vão percebendo com o tempo que, para que eles se mantenham no status em que eles estão, eles precisam não contrariar a massa, não contrariar a maioria, não contrariar o senso comum. Porque senão eles perdem o aval daquela população. Intelectuais fazem isso o tempo inteiro. Isso que faz com que intelectuais defendam aquele político X, Y, Z até o final. Eles sabem que se eles criticarem, o público que o aplaudia até então vai passar a vaiá-lo. Esse apego vaidoso ao reconhecimento que só essa instituição maior lhe confere faz com que o intelectual não seja mais o sensor crítico, não tenha mais o senso crítico apurado como ele tinha antes. Acontece com muitos intelectuais. E aqui eu quero que você pense um pouco e coloque aqui nos comentários se você pensa em algum intelectual que faz isso. Qualquer um, de qualquer espectro político. Coloque aqui nos comentários. Esse é o segundo bloco de reflexão. E o terceiro bloco de reflexão eu quero propor uma tentativa de evitar. Como é que a gente evita cair nisso? Se até os mais capacitados intelectuais caem nesse negócio, como é que nós, meros mortais, não cairíamos também? Bom, como é que a gente faria isso? E aqui eu quero propor 3 maneiras, tá? A primeira delas é: nós temos que entender que a filosofia, acima de tudo, deve ser uma prática de autocrítica constante, e não só de crítica direcionada a quem está fora. Sobretudo, a filosofia serve para que nós critiquemos a nós mesmos. Vou condensar isso numa expressão. Você deve adquirir o hábito de pensar contra si próprio. Você entende o que eu estou falando? De pensar contra si mesmo. E como isso acontece? Acontece quando você não só persegue aquilo que baseia, fundamenta e endossa o que você tende a acreditar, mas quando você persegue quem ataca o que você acredita. Sabe quem fazia isso no mundo antigo? Os céticos seguidores de Pirro, de Elis, ou céticos pirrônicos. Eram aqueles que, por princípio filosófico, investigavam cada questão, sempre abordando a variedade de posicionamentos que há para descobrir. Eles eram considerados céticos porque a palavra ceticismo em grego vem de skepsis, que significa investigação. Na verdade, cético é um investigador. E enquanto você está investigando, você sabe, você ainda não sabe a conclusão, senão você não estava investigando. O cético, portanto, é aquele que está investigando, que está vendo as alternativas na mesa e que, portanto, não se posiciona. Suspende o juízo, que cultiva a hipoké. Hipoké, em grego, traduzido, é suspensão do juízo. Então, a filosofia como prática de autocrítica constante é justamente essa prática de pensar contra si mesmo. Como? Buscando não só quem endossa a sua visão, mas quem não endossa a sua visão. Tentando entender de fato. Praticando o que eu, na minha escola de filosofia, chamo de o livro do dissenso. Que é o registro que você coloca no seu caderno de anotações das opiniões das mais diversas e refletindo sobre elas. O livro do dissenso. Você pega as citações e cria um livro só para a discordância. Muitas vezes, intelectuais que se levam pela vaidade intelectual, pelo desejo de honra, deixam de praticar o pensamento contra si próprio, a epoqué, a investigação constante. Isso mata o intelecto deles. São intelectuais só de fachada. É uma primeira atitude. Uma segunda atitude é, claro, cultivar essa dúvida, mas cultivar também o que eu vou chamar aqui de filosofia como superação. A filosofia como superação, segundo eu penso, vem da palavra Aufhebung. Aufhebung. A-U-F-H-E-B-U-N-G.
É uma palavra alemã utilizada pelo Hegel que significa em português negar, conservar e elevar ao mesmo tempo. Quando você supera, você nega, conserva e eleva. Nega, conserva e eleva. Você nunca ultrapassa a questão de uma vez por todas. Você nega alguns aspectos, mas algumas coisas dessa questão ficam com você. Mas nessa negação e nessa conservação, vira uma coisa nova. Uma elevação. Na prática, quando você vai se posicionar sobre alguma coisa, desconfie de você mesmo quando tudo que você tem para dizer sobre essa coisa é que ela não presta, que ela é uma merda, que ela tem que ser abandonada, que ela tem que ser aniquilada, que ela tem que ser arrasada. Poxa, se da coisa que você está falando, tudo que você tem para dizer é que ela não presta em nada, é muito provável que você esteja exagerando. É muito provável que você esteja vendo de modo unilateral. Assim como, da coisa que você vai falar, você só tem para falar que ela é maravilhosa, que está ótimo, que está perfeito, o que nos nossos tempos nós usamos muito, né? Que está genial. É muito provável que você esteja exagerando. Nada está ótimo, perfeito, genial. Ariano Suassuna, escritor brasileiro, do Alto da Compadecida, entre outras obras, costumava falar: se o Chimbinha, que é o guitarrista da banda Calypso, nem existe mais, eu acho, a banda, é genial, como na época dele costumavam dizer, o que sobrou para Mozart? O que sobrou para Bach? O que sobrou? O que sobrou para Goethe? O que sobrou? Se o Chimbinha é genial, esses caras são o quê? Então, calma. Se tudo que você tem para fazer é aplaudir, tudo que você tem para fazer é vaiar, possivelmente você está exagerando. Possivelmente você está exagerando. O ato de se pronunciar sobre alguma coisa precisa vir com critério, com senso crítico. E senso crítico é quase sempre, uma modulação entre coisas que se conservam e coisas que se negam juntas. E exatamente nesse processo de negar e conservar é que você transforma a sua posição em outra coisa, que você eleva. Você só não adere, também você só não rechaça, você eleva a coisa a outro patamar. Isso quer dizer a superação, o Aufhebung, negar, conservar e elevar ao mesmo tempo. Certo? Isso te mantém vacinado contra essa doença intelectual de, né, ser capturado por mentiras coerentes que dão ordem no mundo, mas que, na verdade, são completamente falsas. Então, resumindo, a atitude de valorizar a dúvida e a superação contra essas seduções totalizantes das ideologias que tentam capturar a mente de todo mundo e, de fato, capturam a mente dos intelectuais. Certo? Eu queria fechar com uma reflexão para que a gente saia daqui pensando. Tá? Pensa que a inteligência é uma ferramenta. É uma ferramenta e, como toda ferramenta, ela pode ser usada, inclusive, para cavar a própria cova. Certo? O antídoto não é pensar mais rápido. É pensar, inclusive, contra si mesmo. Em busca de superar o próprio pensamento. E superar não é negar. Negar, conservar e elevar. Antes que alguém pense por você e você, quando vê, só aderiu a um pensamento do qual você é refém e não consegue dele sair. Se nem os intelectuais estão imunes a esse mal, você muito menos. Eu muito menos. Então pratiquemos de fato o bom pensamento. Se você quer minha ajuda para pensar filosoficamente, aumentar o seu repertório filosófico, conheça o Núcleo de Formação Filosófica, cujo link está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Não se esquece. Você é o que pensa e, como sempre, fique com Sócrates.